O relógio marca 3 da manhã. Você acorda. Seu corpo está frio. Seus olhos abertos, mas você não pode se mover. É a paralisia do sono, o velho medo ancestral. Mas hoje, você não está sozinho. Você sente a presença. E ela está sentada, bem no canto da sua cama. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Existe um medo mais primal, mais paralisante, do que a sensação de estar completamente acordado, consciente de cada sombra, de cada ruído, de cada batida lenta do seu próprio coração, mas aprisionado, sepultado em sua própria carne. É a mente em plena vigília, gritando para o corpo se mover, mas encontrando apenas o vácuo. Cada músculo, cada tendão, subitamente transformado em chumbo frio. Este é o terror visceral da paralisia do sono. A ciência tenta nos confortar. Os médicos explicam com termos técnicos, com o conforto frio do racional. É apenas um bug biológico, uma falha de sincronia. A sua mente desperta antes do seu corpo conseguir desligar a atonia muscular da fase REM, aquela fase do sono em que sonhamos. Mas enquanto seu córtex pré-frontal tenta desesperadamente encontrar a explicação lógica, o seu cérebro mais primitivo, aquele que reage ao perigo, grita uma única palavra: predador. E o que a ciência se recusa a nomear, o que a neurologia tenta ignorar, é a figura que invariavelmente acompanha esse despertar forçado. Não é uma falha química, é uma presença. Atravessando oceanos e milênios, em cada cultura e em cada época, o mesmo pesadelo se manifesta com detalhes aterrorizantes. No México, ele é chamado de "Se me subió el muerto", o morto subiu em mim. Uma confissão de que a morte te encontrou na cama. Na Catalunha, o medo é a pesanta, um animal demoníaco que tem a missão específica de esmagar o peito, roubando a respiração. No Japão, o fenômeno é o Kanashibari, uma amarração feita por espíritos vingativos. E aqui no Brasil, conhecemos a temível pisadeira, uma velha anã gigante, de unhas compridas, sorriso cruel, que se senta sobre o nosso estômago, transformando o ato de respirar em uma agonia muda. Em todas as variações, o elemento é o mesmo, e é o cerne do pavor, a vulnerabilidade absoluta e a sensação negável de que algo maligno e intruso invadiu seu santuário, o seu quarto. E essa presença não é vaga. As alucinações não são aleatórias. Elas têm características perturbadoramente consistentes. São visões de sombras escuras que se adensam no canto do ambiente. São os olhos que brilham, frios e vazios, no breu impenetrável. É a sensação de um peso que não existe, de uma pressão esmagadora no tórax, de um toque molhado e frio na pele. A paralisia do sono não é apenas um fenômeno neurológico. Ela funciona como um portal aberto, um momento de fragilidade máxima onde o nosso medo mais profundo de sermos caçados é manifestado. Durante séculos, essa figura foi o incubus, o demônio da noite. Mas em 2003, essa sombra silenciosa, esse medo ancestral, rompeu a barreira da imaginação. Ela ganhou um nome, um histórico e uma forma perturbadora. Uma forma que se arrasta, que se contorce, que não aceita, sob nenhuma circunstância, ser chamada de mera alucinação. A partir daquele ano, a paralisia do sono deixou de ser um bug e se tornou um aviso. O nascimento de Derraque, o libertino, não foi um conto de fadas inventado ao redor de uma fogueira. Foi um evento perturbadoramente abafado. Tudo começou no verão árido de 2003, nas profundezas do estado rural de Nova York. A criatura se tornou a protagonista, em silêncio, de uma série de encontros traumatizantes que não deixavam espaço para negação. As testemunhas, pessoas comuns e aterrorizadas, convergiam em descrições que pintavam um retrato de puro pesadelo. Ele era algo pálido, doentio, quase albino, com a pele fina demais para esconder a estrutura óssea de seu corpo. Era completamente magro e careca, com os membros absurdamente alongados, capazes de tocar o chão e a ponta da cama ao mesmo tempo. A pior parte, contudo, era a forma como se movia, rastejando de quatro, mas de forma desajeitada, contorcida e antinatural, como se tivesse sido submetido a uma violência terrível, um atropelamento, talvez, mas, ainda assim,
permanecesse vivo e funcional. Não era um animal. Não era totalmente um homem. Era uma aberração. Seus olhos eram seu cartão de visita para o pesadelo, brancos leitosos, sem pupilas, mas possuindo um brilho espectral, quase fosforescente, na escuridão mais densa. Eles não piscavam. Eles não demonstravam emoção. Apenas observavam. Uma observação fria, calculada e que parecia ir além do plano físico, analisando a alma. E o que veio a seguir foi tão aterrorizante quanto o monstro em si. A reação inicial da mídia local foi de um interesse febril, com pequenos jornais e emissoras de TV começando a investigar. Mas, de repente, o silêncio se instalou. Foi um apagamento total de registros. Toda e qualquer menção a essa criatura, todos os relatos das testemunhas, foram varridos da internet, dos arquivos de notícias, dos jornais, como se alguma entidade poderosa, talvez o próprio governo, ou forças mais sombrias, tivesse decidido que essa história era perigosa demais para ser contada, que o medo precisava ser contido na raiz. Este ato de ocultação deliberada não acalmou os ânimos. Ao contrário, alimentou o fogo da suspeita. Levantou-se a questão mais fria de todas. A criatura não era apenas uma lenda, mas uma ameaça real, conhecida e temida por aqueles que detêm o poder e que preferiam o silêncio para não atrair a atenção do monstro. Felizmente, a verdade vazou. Foi a partir de um documento anônimo, compilado pelo desespero de sobreviventes que se recusavam a ser silenciados, que o mundo soube a verdade não filtrada. A criatura, mais tarde batizada de Derrak, uma tradução que evoca a ideia de um libertino ou devasso, aquele que persegue e deprava, não era apenas uma figura vaga da noite, surgida de um pesadelo. Era um perseguidor, alguém que estuda você por anos, que aprende seus hábitos, que sabe quem você ama e, mais importante, que sabe que te apavora. A sua forma disforme, essa mistura perturbadora entre o animal e o humano, é apenas um disfarce para seu terror mais calculado, mais pessoal, o de um demônio que sabe exatamente onde cortar para te destruir por dentro. Ele não caça por comida, ele caça por malícia. O que faz a história de Derrak ser insuportavelmente fria é a sua atemporalidade. A criatura de Nova York em 2003 não era uma anomalia moderna, era a reincidência de um pesadelo milenar. O autor anônimo que compilou os registros não encontrou apenas relatos recentes. Ele quebrou o silêncio ao descobrir evidências que se estendiam por séculos, mostrando que a criatura aterroriza a humanidade em diversos continentes, sempre com a mesma assinatura sombria, a de uma perseguição lenta, calculada e profundamente pessoal. 1964, a nota de desespero e o poder da voz. Uma das descobertas mais frias e pessoais foi uma nota de suicídio datada de 1964. A carta não era um pedido de perdão ou uma explicação de culpa, era uma declaração de derrota total. A vítima, desgastada e consumida pela presença constante da criatura, declarou que o ato não era culpa de ninguém além dele. Essa simples frase confirma que a criatura é um agente ativo na destruição psíquica de suas vítimas. A nota revela o ciclo completo do terror do Hack. Ele se manifestava visualmente, uma vez acordei e vi a sua forma. Auditivamente, uma vez acordei e ouvi sua voz. E, o mais aterrorizante, pessoalmente, olhei em seus olhos e ele falou o seu nome. A vítima não conseguia mais acordar, não conseguia mais dormir. A vida se tornou uma prisão. Pior do que isso, Derrak demonstrou seu alcance invasivo ao proferir o nome de uma conhecida da vítima, Aline. Saber o nome de alguém querido não é um poder aleatório. É a prova de que Derrak é um stalker meticuloso, que invade a rede de afetos da vítima para mostrar que ele não só a está caçando, mas que sabe tudo sobre a vida que ele pretende arruinar. 1880, o Diário Espanhol e o Toque Visceral. Viajando ainda mais no tempo, um diário escrito em espanhol em 1880 registra um terror mais visceral. É uma explosão de medo na página, repetindo a frase "experimentei o maior terror 3 vezes". O relato se concentra na sensação da presença intensa e física. Vejo seus olhos quando fecho os meus. Eles são loucos, negros. Eles me viram e me perfuraram. O horror aqui é multissensorial, quase como uma paralisia do sono levada ao extremo. Mas a parte mais gélida é a descrição da agressão física, sua mão molhada. Não um ataque brutal, mas um toque, uma sensação úmida e fria, que quebra a barreira da realidade.
O registro termina abruptamente com um texto ininteligível e uma caligrafia que se desintegra em rabiscos. É a interrupção súbita que causa arrepios, deixando a sensação gelada de que a caneta parou no momento exato em que a criatura se aproximou demais. 1691. O diário de bordo e a ordem demoníaca. O registro mais antigo, um diário de bordo de um marinheiro datado de 1691, eleva o hack de monstro a uma entidade de poder. O marinheiro, em algum lugar distante no globo, descreve: ele veio até mim em meu sono do pé da minha cama. Senti uma sensação. Ele levou tudo. Mas o final é o que choca. Devemos retornar à Inglaterra. Não devemos voltar aqui novamente, a pedido do Wake. A criatura aqui não apenas aterroriza, não apenas rouba a paz, ela dá ordens explícitas. Hack se revela ferozmente territorial, exigindo que um homem, um invasor em potencial, voltasse para casa. Este fragmento mostra a criatura como uma inteligência calculista, capaz de manipular a geopolítica de um marinheiro. Estes fragmentos históricos, espalhados pelo globo, são a prova inegável de que Hack não é apenas um monstro, mas uma entidade inteligente e stalker, que usa o conhecimento pessoal, a manipulação verbal e o medo ancestral para destruir a vida de suas vítimas antes mesmo de tocá-las. Ele não precisa matar com garras, ele mata com o desespero. Em 2006, o documento anônimo, que reunia os relatos sobre a criatura, apresentou o testemunho mais detalhado e devastador de todos, a crônica de uma família que foi completamente desmantelada numa única madrugada. Tudo aconteceu após um feriado exaustivo. A mulher e seu marido voltaram de uma viagem longa, o cansaço pesando sobre eles. Por volta das 4 da manhã, no silêncio pesado da casa, ela acordou. Pensou, inicialmente, que seu marido havia se levantado para ir ao banheiro. Ao se virar para ajeitar os lençóis, percebeu que a cama estava ocupada, mas a presença era errada. Lá estava, sentada ao pé da cama, de costas para eles, estava a criatura magra e contorcida. A luz fraca do corredor definia o horror, algo pálido, frágil, com a estrutura óssea distorcida. A mulher descreve a posição do corpo como perturbadora e antinatural, como se cada junta tivesse sido quebrada e reformada. O mais estranho é que sua reação inicial não foi de medo, mas de uma compaixão equivocada. Ela pensou que deveriam ajudar aquela coisa ferida. Mas o marido, que havia acordado um segundo antes, deu o primeiro aviso real. Ele se virou, soltou um suspiro abafado e se encolheu em uma posição fetal desesperada. Ele estava cobrindo o rosto com os braços e os joelhos, mas ocasionalmente espiava por cima do ombro, voltando rapidamente a se esconder. O terror absoluto o havia paralisado, transformando em uma criança indefesa. O que se seguiu foi uma eternidade em silêncio absoluto. A criatura se arrastou. Não correu. Ela se moveu em um rastejar desajeitado e antinatural, mas rápido o suficiente para se posicionar a menos de 1 metro do rosto do marido. E ali ficou, sem fazer barulho, sem atacar, apenas citando. O tempo parecia ter se esticado, e a criatura manteve seus olhos vazios fixos no homem aterrorizado. O silêncio era a ameaça mais intensa de todas. Após o que pareceu um século, Hack estendeu sua mão pálida, magra e longa, não para atacar o pescoço, mas para pousar no joelho do marido. Um toque, uma marca, uma assinatura gélida de que ele havia sido notado, pior, escolhido. O toque foi o sinal de partida. A criatura, com uma movimentação intensa e repentina, disparou pelo corredor, não em direção ao casal, mas em direção aos quartos das crianças. O grito da mãe, que agora entendia o horror, foi tardio. Ela correu para acender a luz, mas o flash revelou a cena macabra. Hack estava agachado, curvado, coberto de sangue, a cerca de 6 metros de distância. Ao acender o interruptor da parede, a criatura desceu as escadas em direção à escuridão, fugindo da luz. Mas o dano estava feito. A mãe e o marido correram para ajudar a filha, Clara. A menina estava gravemente ferida e, antes de sucumbir, proferiu suas últimas terríveis palavras, confirmando o medo que pairava no ar. Ele é o Wake. O pesadelo não terminou ali. Naquela mesma noite, o pai, em desespero e trauma, dirigindo em alta velocidade para levar a filha moribunda ao hospital mais próximo, sofreu um acidente de carro. Ele não sobreviveu.
A família estava irremediavelmente destruída em questão de horas. Hack não apenas matou com violência, ele usou o medo, a paralisia e o trauma para orquestrar uma tragédia completa. Ele provou que sua maldade é a de um demônio que brinca com a vida humana, cujos ataques vão além do físico, atingindo a sanidade e o destino de todos que ousarem cruzar o seu caminho. Após a tragédia orquestrada, a mãe não encontrou consolo, apenas o vácuo. Ela descobriu rapidamente que a polícia e a imprensa, inicialmente interessadas, haviam recuado em massa, cessando abruptamente qualquer investigação séria. Era o mesmo acobertamento gélido de 2003, reforçando a suspeita de que forças maiores, talvez conhecendo a natureza da criatura, preferiam silêncio ao confronto. Desamparada e consumida pela necessidade de entender o que destruiu sua vida, a busca por respostas se tornou uma obsessão solitária. O questionamento que a atormentava era o mais frio de todos. Será que o Hack já havia nos visitado antes daquela noite fatídica? Movida por esta dúvida, que virou certeza, ela embarcou em uma investigação doméstica e desesperada. Ela colocou um gravador digital ao lado da cama, programado para registrar o som de horas e horas de sono. Noite após noite, por 2 longas semanas, ela gravou a si mesma e o silêncio da casa. E a cada manhã, ela examinava meticulosamente o som, acelerando a reprodução em até 8 vezes, um processo que ainda levava 1 hora diária. Eram apenas os sons banais do sono, o ranger dos lençóis, a respiração. Mas, no primeiro dia da 3ª semana, a rotina foi quebrada. Em meio ao ruído de fundo, ela ouviu algo diferente. Não era um sussurro, não era um ruído aleatório. Era uma voz estridente, aguda, inumana. A voz do Hack. O som era tão insuportável, tão quimicamente aterrorizante, que ela não conseguia ouvi-lo por tempo suficiente para sequer começar a transcrever seu conteúdo. Era o som do horror puro, uma frequência de malícia que atingia a mente em um nível subconsciente. Mas o mais aterrorizante foi a memória que o som destravou. Ela soube, de imediato, que já tinha ouvido aquela voz. A voz no gravador a levou de volta àquela madrugada. A lembrança se encaixou como uma peça de um quebra-cabeça macabro. A criatura estava sentada, fitando o marido, e ela falou. O marido ouviu algo que a mente dela, em autopreservação, havia bloqueado. E esse algo foi tão terrível, tão específico, tão pessoal, que o atingiu como um choque catatônico, deixando-o em posição fetal, totalmente desprovido de qualquer reação protetora. A mãe, que não tinha processado a mensagem do Hack, sentiu apenas a compaixão equivocada por uma figura ferida. A voz estridente era a prova definitiva. Hack é um stalker silencioso e calculista. Ele invadiu a casa, a privacidade e a mente de suas vítimas, falando coisas tão terríveis e pessoais que o impacto é imediato, mas a memória é apagada para evitar o colapso. Ele estava no quarto dela, noite após noite, observando-a dormir, recolhendo informações, esperando pelo momento certo para usar o conhecimento contra eles. E agora, ela tinha a prova de que ele ainda estava por perto, esperando por ela. A verdadeira razão para a popularidade viral de Hack, para a forma como sua história se infiltra no nosso subconsciente e rouba o sono, reside em sua fusão perfeita com a entidade mais universalmente temida da noite, o demônio da paralisia do sono. Ele faz o que nenhum outro monstro conseguiu. Ele pega o fenômeno biológico, cientificamente explicado, e o transforma em uma realidade material. Durante séculos, o folclore nos deu os nossos perseguidores da noite. As lendas da pisadeira, do pesanta, do incubus e do canachibari descrevem criaturas que se manifestam durante a atonia muscular, que pesam sobre o peito e causam aquela indescritível dificuldade respiratória. Hack se encaixa nessa moldura com uma precisão arrepiante. Ele surge de forma silenciosa, inevitavelmente ao pé da cama, aterrorizando sua vítima com sua presença fria e sua observação fixa. O toque molhado e a pressão que ele exerce são a materialização das alucinações multissensoriais que a mente em paralisia projeta. A sua forma disforme, quase quimérica, que transita entre o humanoide pálido e o animal desengonçado, é a síntese perfeita da forma que a nossa mente projeta para o mal. É o intruso arquetípico. Mas o terror não está apenas no que ele faz, está no que ele representa. A ciência nos deu um escudo psicológico, dizendo, é só um sonho, é só um bug na fase REM. Hack arranca esse escudo.
Ele é a materialização do intruso, a entidade que você tem certeza que viu e ouviu, mas que, sob a luz do dia, você é forçado a negar. Derraque sussurra, estridente, no gravador digital e nas suas lembranças. Não foi um eu. Fui eu. E eu estava aqui. Ele é a confirmação mais sombria de que os milênios de folclore estavam certos. O demônio existe. Ele não é uma falha de sinapse. Ele é um predador que se aproveita do seu momento de máxima indefesa. Ele observa você dormir. Ele espera que você entre em atonia. E só então ele se move. Ele não precisa de força bruta. Ele precisa da sua paralisia. E a cada vez que você acorda no meio da noite, paralisado e olhando para a ponta escura do seu quarto, Derraque não está apenas esperando. Ele está sorrindo, porque ele sabe que ele não é uma ilusão. Ele é real. E ele veio te buscar. Chegamos ao ponto de não retorno. O que aprendemos com a história de Derraque é que conhecimento, neste caso, não é poder. Ele é um fardo pesado, e a ignorância pode ter sido a nossa última bênção. Percebe o padrão nos registros antigos. Muitas das vítimas, como o marinheiro de 1691 ou o autor do diário de 1880, interromperam suas crônicas abruptamente ou limitaram o registro a um único e breve encontro. Eles agiam como se tivessem medo de dedicar mais tempo ou tinta para descrever a criatura, temendo que o ato de nomeá-la, detalhá-la, fosse um convite direto, um farol de atração no meio da escuridão. Pense bem. A criatura se alimenta do medo, do desespero e da perseguição. Ele estuda, aprende nomes, descobre a fragilidade, sabe exatamente o que te atinge para quebrar o seu espírito. E o que acontece quando você, sentado agora, no conforto ou na penumbra da sua própria casa, tem acesso aos seus relatos, à sua aparência disforme, à sua voz estridente, crucialmente, ao seu nome? Você o tirou da sombra vaga do fenômeno biológico e o trouxe, conscientemente, para a luz do conhecimento real. A sua mente não pode mais se dar ao luxo de negar que ele é real, porque você ouviu a história completa. A sua porta de negação foi fechada. Você é, agora, uma testemunha, e Derraque persegue testemunhas. Lembre-se, ele é o libertino, o predador que não busca apenas a morte física, mas a apropriação total da sua paz. A mulher do testemunho de 2006 viveu o resto da vida na certeza gélida de que a criatura voltaria. Não vi o Hack desde que ele arruinou a minha vida, mas sei que ele esteve no meu quarto enquanto eu dormia. Sei e temo que uma noite acordarei e o verei me observando. Ela vivia não com o medo do ataque, mas com a certeza da vigilância. A lenda diz que quando Derraque fala seu nome, a sua vida está marcada para a destruição. Mas o que acontece quando você é o único que, voluntariamente, decide dizer o dele? Você abriu a porta, e a paralisia do sono está chegando para todos nós. Enquanto você tenta processar tudo que ouviu, lembre-se, a paralisia do sono é o seu corpo se protegendo de você mesmo. Mas Derraque não se move com músculos. Ele se move com malícia. Olhe ao seu redor. Você sente o frio? Aquele brilho branco? Ele está no quarto. E agora, ele sabe que você sabe o nome dele. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.